Por mais que nós tentamos retardar o chamado, ele vai acontecer. Querendo nós ou não, ele vai acontecer. O chamado de Deus vai acontecer. Aleluia. Quanto mais nós resistimos, pior para nós. Quanto mais se resiste ao chamado de Deus, é pior. A gente já conhece a história de Jonas. Resistiu ao chamado de Deus. Não foi bom para ele. Eu imagino que ninguém quer passar a situação que passou Jonas. Aleluia. A situação de Jonas foi tão terrível que ele desejou morrer, porque ele mandou jogar ele no mar. Era para a morte. Aleluia. Mas quando a gente tem um chamado, irmão, nem a morte consegue alcançar a gente. Aleluia. Quando você tem um chamado de Deus, ele vai cumprir. Não há para onde fugir. Aleluia. E Moisés agora tem o seu encontro. E Deus começa a tratar com Moisés. Aleluia. Eu fico imaginando Moisés ouvir a voz de Deus. Né? Aleluia. Porque nesse momento aqui que Deus blanda com Moisés, eu imagino que não é uma voz suave. Porque Deus, ele brandou com Moisés, ele chamou a atenção de Moisés. Para. Aleluia. E Deus, ele começa a tratar com Moisés. Interessante que Moisés, ele podia, né? Ele podia fazer como Jonas. Como Jonas fez, né? Mas Moisés não, Moisés falou assim: eis-me aqui. Aleluia. Já sei a tua voz. E Deus então começa, e quando você atende, irmão, interessante, quando você atende a voz de Deus, você se torna sensível à voz de Deus, independente do que você fez, independente do que aconteceu. O interessante é que a partir do momento que você ouve a voz de Deus, começa uma nova história. Começa algo novo. A história de Moisés até aqui é a história do homem, aleluia, da criança que foi lançada no rio Nilo. É a história da criança que a filha de Faraó resgatou. É a história de uma criança que vai para o palácio, estuda, tem os melhores estudos, é formado, tem a regalia. É a história de um jovem que matou um egípcio. É a história de um jovem que está fugitivo e casou, aleluia, na terra de Midian. Mas aí ele tem um encontro com o Senhor reencontra ele e começa a nascer uma nova história. E aqui começa a nascer uma nova história. E Deus olha para Moisés e diz: agora eu vou mudar a tua história. Aleluia. Se você ainda não tem uma história com Deus, Deus quer mudar a sua história, quer começar uma nova história. E Deus aqui começa uma nova história com Moisés. E quando Deus ele vai começar uma nova história, interessante é que Deus se revela para a gente. Aleluia. Deus se apresenta para a gente. Deus se apresenta para você. Ele se revela a você. E Deus diz para Moisés, e disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Olha Deus se revelando para Moisés. Deus agora começa a apresentar. Deus precisava se apresentar para Moisés? Não. Mas Deus disse: Moisés, eu sou o Deus dos teus pais. Aleluia. Eu sou o Deus dos teus pais, do teu pai. Eu sou o Deus de Abraão, Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Isaac, Moisés. E o Deus de Jacó. E quando Deus se revela para Moisés, Deus fala, se apresenta para Moisés. Eu fico imaginando que Moisés, nesse momento, ele está coberto pelo poder de Deus. Porque onde Deus se manifesta, há poder. Aonde Deus se manifesta, a presença dele é algo diferente. E aí ele diz, e quando ele diz, ele se apresenta que ele é o Deus do pai de Moisés, que ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, o Deus de Isaac. Aí Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Aleluia. O sábio Salomão, ele disse que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Aleluia. Quando nós tememos ao Senhor, esse é o princípio da sabedoria. Porque aquele que teme a Deus, ele se abre para o Senhor.
Ele está atento a ouvir o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Ele está atento. Louvado seja Deus. As mesmas coisas aconteceram, irmão. Aleluia. A gente vê, aconteceu com Isaías, né? Isaías também estava numa situação, aleluia, que ele falou: Senhor, os meus lábios são impuros. Deus falou: não tem problema não. Eu vim para iniciar uma nova história.